Em outubro de 2023, agora no final do ano, eu fui nomeado pela Neurobusiness Society do Brasil como embaixador de neurovendas por aqui. Então, hoje no Brasil, tudo que acontece sobre neurovendas passa pelo nosso cuidado, para que a gente possa ter toda a tranquilidade que o que está chegando de fato nas empresas, através do neurobusiness, em vendas, faz sentido para as companhias e passa por um senso prático. Eu tenho alguns negócios. Um dos meus negócios é representação comercial, onde eu trabalho na área industrial forte, né? Heavy metal pesadona mesmo. Então, eu trabalho com representações e representadas de empresas de fora do Brasil, uma é alemã, uma é americana e uma brasileira, sempre focado na área industrial. Ou seja, o meu negócio já são 15 anos que eu estou nesse negócio e espero nunca deixar, porque é onde eu testo todas as minhas teorias que eu estudo pra caramba aqui. Então, tudo que eu levo para vocês, tudo que eu levo para a sala de aula, em palestra, em treinamentos de executivos de vendas, gerentes, gestores, passa pelo campo, né? Eu tenho essa responsabilidade. Isso foi legal porque todo esse estudo, toda essa prática e todo esse tempo de trabalho que eu tenho me levou para fora do Brasil. Então, eu tive agora recentemente em Dubai, atendendo um cliente grande lá, uma multinacional que está presente em mais de 7 países. Tive também nos Estados Unidos atendendo um outro cliente também, muito grande, não tão grande quanto esse primeiro, mas também bem grande. E neurovendas que me levou para lá, né? Então é muito legal para a gente entender que, de fato, gente, do que vocês vão ouvir por aqui, ainda vai demorar uns 3 ou 4 anos para chegar de fato nas empresas. Elas já estão olhando para isso, mas a gente que está na academia, nas faculdades, nas universidades, pós-graduação e mestrado, a gente vê muito do que vai acontecer aí para frente. Falando um pouquinho da teoria do carro vermelho, eu vou devolver a pergunta para você e para o João. Ô, Sibeli, quando você estava chegando aqui no podcast, quantos carros vermelhos você viu pela rua? E você, João? Putz, não presta atenção em nenhum, para ser bem sincera. Nenhum. E você, João, você chegou a ver algum carro vermelho? Olha, não me recordo. Legal. E se eu dissesse para vocês, antes de vocês saírem de casa para me encontrar aqui no podcast, que cada carro vermelho que você visse pela rua, você ia ganhar R$ 1.000? Será que você teria visto algum? Com certeza, vários. Com certeza. Exato. Sem Talvez sim, dúvida. né? Então, essa é a ideia da teoria do carro vermelho. Qual que é a teoria do carro vermelho? É que nós temos que estar atentos às oportunidades que a gente tem. E essa é uma questão muito importante, especialmente para quem é de negócios, porque nós temos essa multidisciplinaridade, ou seja, fazemos muitas coisas enquanto profissionais de comunicação, marketing, vendas, e a gente acaba por deixar de olhar um pouco para as oportunidades. E cada oportunidade é um carro vermelho. Obviamente é uma metáfora que a gente traz para incentivar as pessoas a olharem por um espectro um pouco mais prático. Puxa, quantas oportunidades eu perdi hoje? Talvez tivesse passado algum carro vermelho pela rua e vocês não viram porque vocês não estavam atentos a isso. E por que vocês não estavam atentos? E aí vem a primeira virada de chave. Porque não é atenção, interesse, desejo e ação. Esse é um funil de vendas antigo, e é errado. A gente só dá atenção para aquilo que a gente tem em nossa memória associativa. O framework de tomada de decisão do ser humano ele é mapeado em memória, atenção, emoção e decisão. E você só vai estar atento ao carro vermelho ou às oportunidades que todos os dias passam pela sua frente, se na sua memória você estiver ativamente lembrando que o que eu preciso observar, o que eu preciso olhar para dar o meu momento de atenção, então isso passar pelo meu filtro emocional e eu tomar uma decisão sobre aquela oportunidade. Sempre. A gente tem essas rotinas matadoras, essas multitarefas que a gente faz ao longo do dia, apaga fogo pra caramba, mas a ideia é você ficar atento às oportunidades, que são milhares, se não milhões de oportunidades que passam ao longo da nossa vida, mas pelo fato de estarmos tão envolvidos com a rotina, a gente acaba deixando de prestar atenção. Então, coloca no seu filtro conversar com as pessoas numa roda de networking. O que eu posso tirar dele? Claro que você não vai ser uma pessoa interesseira, mas uma pessoa interessante. Mas dentro que você seja interessante, fica de olho para entender se por ali não tem alguma oportunidade. Você vai conversar com um cliente seu. Será que em vez de você procurar novos clientes, você não pode aumentar o seu portfólio de vendas nesse cliente que você já está? Isso é muito mais barato, reduz muito o teu CAC e aumenta o teu LTV, ou seja, reduz o teu custo de aquisição de cliente e aumenta o teu lifetime value, ou seja, quantos dinheirinhos esse cliente vai deixar na sua empresa enquanto ele estiver fazendo negócio com você. É isso aí. Professor, você tem um jargão que fala bastante a respeito do nosso processo cognitivo. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa o tem que ser fácil fazer negócio com você. Legal. Você sabe que eu adoro quando as pessoas falam, eu sou que nem o Jacan no MasterChef, quando as pessoas chamam ele de chefe, ele fala, eu adoro quando as pessoas dizem isso, eu adoro quando as pessoas falam, tem que ser fácil fazer negócio com você, e é muito legal, João, porque é muito interessante como são as coisas, né? Da onde eu venho, como foi minha vida e até onde eu estou conseguindo chegar, e essa frase tem me ajudado demais. Ô, turma, tem que ser fácil fazer negócio com você, porque se não for fácil fazer negócio com você,
teu cliente pode usar um viés cognitivo do status quo, que é o quê? Ele continua fazendo negócio com o que ele sempre fez. Não necessariamente essa é a melhor oportunidade de fazer negócio. Talvez você seja uma oportunidade muito interessante, mas é muito difícil fazer negócio com as pessoas. Vocês têm várias experiências, quem está nos ouvindo também tem várias experiências de que às vezes é muito difícil fazer negócio com as empresas. E nós, executivos, temos que olhar para o nosso negócio e entender quais são as linhas amarelas que envolvem o nosso negócio, porque essa linha amarela ela impede que o cliente transite de não ser seu cliente para ser seu cliente ou de ser seu cliente novamente, continuar sendo seu cliente pelas arestas que nós mesmos criamos nos nossos negócios por não observá-los. Então, quando eu digo tem que ser fácil fazer negócio com você, as pessoas falam, então agora minha vida está resolvida. Não, agora que tua vida não está resolvida, porque você vai incansavelmente monitorar todos os indicadores, você vai observar todas as metrificações e você vai olhar o seu negócio por um espectro diferente para que sim, a experiência para o seu cliente seja muito tranquila, que seja fácil, que seja prazerosa, que seja uma jornada justa. Temos dois momentos aqui, né? A jornada de compra e a jornada do cliente. Nós temos que cuidar sim da jornada de compra e também da jornada do cliente, porque um funil de vendas ele não termina no biquinho, ele abre de novo para que você possa continuar trabalhando com esse cliente. E mais do que isso, para você ter um NPS, que é um Net Promoter Score, ou um nível de indicabilidade muito alto pela experiência boa que o teu cliente tem com você. Gente, na boa, eu estou em vendas já há mais de 25 anos, na verdade são 27 anos e meio, eu conto porque é a melhor profissão do mundo. O marketing é o que dá toda a base para que a gente possa fazer negócios, e eu já recebi indicações de muitos clientes. E quando você recebe a indicação de um cliente, o caminho é bem mais curto, os esforços são bem menores, porque ele já vem validado, às vezes até co-validado pelo seu cliente atual que está te indicando, está te referenciando. Um exemplo prático, só para as pessoas terem noção do que é o tem que ser fácil fazer negócio com você, João, é muito simples. Se eu quero comprar algum produto, seja ele qual for, um microfone de lapela, um carro, onde é que eu vou? O primeiro lugar que eu vou? Obviamente, se eu tiver alguma pessoa que me indicou, é muito bom, porque é fácil fazer negócio com você, por isso você está sendo indicado. Mas vamos dizer que você seja um novo entrante no mercado e você ainda não tem um portfólio de clientes suficientemente adequado para te indicar. E as pessoas vão, obviamente, no Google procurar. E eu vou lá digitar o seu produto, sei lá, garrafa térmica, por exemplo. Se você não tiver, o Google não tem mais aquela primeira, segunda e terceira página, né? O Google mudou hoje, então você pode ver que ele tem um rollout eterno, né? Ou seja, é tipo um Instagram, Facebook, você nunca chega ao fim. Se você não tiver na primeira ou na segunda na view, ou na primeira ou segunda visagem, onde você tem na sua tela do celular ou do seu computador a informação de que você está vendendo, você é uma pessoa muito difícil de fazer negócio, porque as pessoas vão ficar até a primeira, a segunda visualização, um pouquinho da terceira agora, mas depois elas param, né? Tem um amigo meu que é gestor de tráfego, ele diz que o melhor lugar para você esconder um corpo é na terceira página do Google, agora na quarta, quinta visualização do Google, né? Ninguém nunca vai lá, porque logo nos primeiros movimentos as pessoas acham os anúncios patrocinados, ou aqueles que não gostam de clicar nos anúncios patrocinados, porque sim, existem pessoas assim, talvez você seja um deles. Eu sou um desses, eu não gosto, eu vou direto nos orgânicos ali. E você não estando, eu já 2, 3, já resolve a minha vida, já localizo uma garrafa térmica. Então, começa por isso. Você tem sim que contratar empresas, pessoas e profissionais que consigam te posicionar bem direitinho no Google. E vou te falar só mais uma coisa, João. Não é dinheiro, é também, mas não é só o dinheiro que te coloca num bom posicionamento. Existem algumas coisas que um bom gestor de tráfego pode te ajudar. E eu tenho certeza que você vai começar a ser fácil fazer negócio com você, porque você vai começar a ser encontrável. Muitas vezes o problema das pessoas é que nós não conhecemos. E o Joel J tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem é mais conhecido sempre vence o melhor, né? Porque a visibilidade hoje em dia, ela é muito importante para as pessoas poderem te encontrar. Então, se você pode ter o melhor produto do mundo, você pode amar o que você faz, mas se você não tem visibilidade, é muito difícil você ter sucesso. Então, tem que ser fácil fazer negócio com você. Começa por aí e depois ele te acompanha em toda uma jornada de negócios para que você continue atendendo. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a frase que embasa todos os meus negócios, todas as minhas incursões profissionais. Eu atendo clientes grandes, né, com concorrentes locais, onde as representadas que eu trabalho são de fora do Brasil há 14 anos. E por que será que esses meus concorrentes não estão lá e eu estou? Porque é muito fácil fazer negócio comigo. Essa é a grande resposta. E de cara, você fala que a neuroplasticidade ela ajuda a prospectar novos clientes. O que você quer dizer com isso?
Bom, a neuroplasticidade, por conceito, o cérebro humano, a mente humana, ela é muito plástica, né? O cérebro e a mente humana, é muito plástico a mente humana, ou seja, nós podemos aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto, Sibeli. E quando eu falo disso, especialmente na prospecção de clientes, e eu trago de novo esse insight que a gente acabou de falar com relação ao tem que ser fácil fazer negócio com você, que é justamente isso. O que que acontece? Muitas vezes você precisa prospectar novos clientes, seja uma prospecção ativa, ou seja uma prospecção online, né, inbound ou outbound, você escolhe a melhor estratégia para o seu negócio. Eu sempre sugiro que você tenha as duas estratégias funcionando paralelamente, mas veja, vou contar um caso assim para vocês muito simples e que é comum para todas as pessoas para tentar ser um pouco mais didático, um pouco menos técnico. Imagina que a sua semana foi super pesada e você chega em casa, você fala aí para o seu marido, para sua esposa, companheiro, companheira, amigo, namorado, namorada, sei lá. Você fala, puxa, tô cansadão, vamos sair comer alguma coisa? E esse seu parceiro, essa sua parceira vai dizer, vamos embora, né? O que que acontece? Vocês ficam numa discussão de aonde ir, o que comer. No final das contas, você vai sempre no mesmo lugar, comer a mesma comida. Normalmente você é atendido pelo menos um garçom. E quando você vai naquele restaurante que você está acostumado, se tem alguém na mesa que você está acostumado a estar sentado, você vai ficar bravo que alguém está na sua mesa. O que não é uma verdade, né? Por que que nós fazemos isso? Porque o ser humano decide muito por padrão. Muito por padrão. Então, quando o seu cliente quer comprar alguma coisa que você vende, mas ele já tem um padrão de fornecedor, um padrão de alguém que venda para ele vai direto no padrão, ele não perde tempo procurando outras coisas. E por que isso? O cérebro humano ele tem duas funções básicas, que é a reprodução, né, que não é o tuk-tuk, mas é a aceitação social, e a sobrevivência. Aquele produto já está dentro do escopo de preço dele, já está dentro do escopo de qualidade, ele já conhece aquilo. E você tem um produto excelente, que atende de fato a demanda desse cliente, que resolve as dores dele, né? Em neurociência a gente fala de dores dos clientes, mas ele não te conhece. Ou seja, a descobertabilidade é uma virtude para os negócios. E como é que você se torna descobrível? Vamos criar um neologismo aqui, né? A neuroplasticidade pode te ajudar com isso. O ser humano aprende de duas formas, que é por reprodução, é por repetição e impactos emocionais. Então, a repetição hoje ela é muito fácil de você fazer usando as redes sociais, usando a mídia, o marketing digital como uma ferramenta. Por isso que eu falo que você tem que ter as duas estratégias de prospecção. Mas também o teu vendedor, o teu executivo de vendas, as pessoas que compõem o teu time comercial, tem sim que estar em contato múltiplas vezes com o cliente. Tem uma regra que a gente sempre diz em prospecção, especialmente na prospecção ativa, que é a regra das 6 horas. Se, eu acabei, inclusive, de publicar um post sobre isso no meu Instagram, com um rapaz que estava falando isso agora, mas eu ensino os meus alunos, talvez o João tenha passado por isso desde 2016, eu já falo sobre isso, que a regra das 6 horas é o seguinte: se o cérebro humano não tiver repetições dentro de um período de 6 horas, ele esquece. Você que é vendedor, você que trabalha com comunicação, já deve ter visto que às vezes você liga para um cliente seu no dia seguinte e fala assim: Oi, tudo bem, João? Como é que vai? Aqui é o Fernando. O João fala assim: Fernando, falamos ontem sobre o projeto e tal. Ah, lembrei. Ou seja, como eu disse para vocês, né? Memória, atenção, emoção e decisão. Esse é o funil de vendas da neurociência, especialmente focado na tomada de decisão. O que acontece é que o João não mais me tinha na memória dele, porque já se passou muito tempo para o cérebro humano, para a mente humana, do nosso último contato. E a neuroplasticidade faz isso. Através das repetições contínuas e de um processo de impactos emocionais, a gente cria, a gente reduz esses pontos de contato e acaba fazendo com que o quê? Obviamente que não é assim, um toque de mágica, mas é um trabalho de constância e a constância é fundamental em vendas, né? A constância é muito importante, a gente tem que ter essa consistência para que possamos criar esses vínculos afetivos. E assim, por isso que eu digo, a neuroplasticidade é excelente como uma ferramenta de prospecção ativa ou inativa no caso de inbound ou outbound, justamente porque a grande dica, eu não gosto muito de dica, mas a grande técnica e tática que eu uso para prospecção ativa, e eu uso isso, gente, de novo, que eu falei lá no começo, continua valendo, tá? O que eu trago para vocês é o que a gente aplica no campo. Então, funciona mesmo, pode ter certeza que funciona, eu garanto que funciona, porque funciona comigo, funciona com mais de 6 mil alunos, que já foram meus alunos, uma honra, inclusive, um abraço a todos eles. E eu tenho sido relatado várias e várias vezes sobre esse assunto. A prospecção sempre tem que ser feita de manhã. Sempre. Por que de manhã? Porque o cérebro está... Não, esquece essas coisas aí. O que acontece é que de manhã, você fazendo prospecção ativa, indo visitar um cliente, ou fazendo uma reunião, marcando uma reunião, ainda durante esse dia você tem tempo de enviar uma proposta, enviar uma mensagem, para não ser muito inconveniente, perguntando se o cliente recebeu uma proposta. Você nunca pode dizer ao cliente: se você tiver alguma dúvida, você me liga. Não. Isso é coisa de vendedor da moda antiga que não funciona mais. As pessoas têm muita informação ao longo do seu dia e a gente precisa intervir com elas.
Ou seja, você vai ligar para saber se ela está com alguma dúvida, para saber quando é que a gente pode fechar. Sim, quem fecha negócio não é o cliente, é o vendedor que fecha negócio. A gente está sempre a pé. Então, eu falo com ele uma, duas, três vezes por dia. Obviamente, o bom senso sempre tem que estar ao seu lado, né, meu amigo? Não adianta você ser um chatão aí também, que senão o cliente vai querer nunca mais ouvir falar de você. Mas usando o bom senso, você vai entendendo se o cliente vai te dando essa abertura ou não. Você vai trabalhando com ele pelo menos umas duas, três, até quatro vezes por dia. Isso ajuda o cliente a ter uma retenção de memória associativa maior sobre você. Isso gera processos atencionais para que quando você fale com ele de novo, ou para que quando você mande um e-mail de novo, ou para que quando você mande uma mensagem de novo, você está ativo na memória de atenção dele. Isso pode ajudar você a ter um resultado de prospecção muito, muito, muito eficiente. Isso eu não aprendi em lugar nenhum, só aqui com a gente. Sem dúvida, professor. Isso aí a gente vive no campo, né? Então você aplica nas suas empresas e com certeza a gente consegue entender que não é só a teoria, é a prática. E um dos pontos que Exato. você colocou na tua resposta anterior me chamou a atenção, a questão do alto volume de informações. Nós somos submetidos cada vez mais a um número crescente de informações, né? O smartphone ele multiplicou isso aí, né? E isso com certeza faz parte da nossa dinâmica. E por um outro lado, a gente tem os diferenciais competitivos que a gente quer ressaltar, né, das nossas empresas. Me explica um pouquinho dessa relação, né, entre ter alto volume de informações e você conseguir fazer com que esses diferenciais competitivos cheguem na atenção, na memória, na emoção e na ação dos seus clientes. Legal. Então, nós temos em média 11 milhões de bits de informação por segundo, João. É bastante informação e nós não conseguimos capturar tudo isso de maneira consciente, que é para que a gente possa, de fato, estar atento através das nossas memórias. Mas nós conseguimos capturar em torno de 40 bits por segundo, mais ou menos. E o fato do diferencial competitivo é que é muito interessante que quando você deixa o teu cliente nesse 11 milhões de bits de informação por segundo, escolher qual é o diferencial que faz mais sentido para ele, você evita, você impede que o teu cliente de fato entenda qual é o teu diferencial competitivo para ele, porque primeira coisa, na frente do teu cliente, quem sabe mais sobre o teu produto, sobre o seu serviço, sobre a necessidade do seu cliente tem que ser você, enquanto executivo. Então, você que tem que condicioná-lo e direcioná-lo para os pontos de atenção onde o teu diferencial competitivo faz sentido para ele. Porque as pessoas tentam ter um diferencial competitivo para todo mundo. Não é assim que funciona. Existem empresas ou clientes que precisam de uma entrega mais rápida, existem outros que precisam de um preço melhor, existem outros que querem um mix de produtos melhor, existem outros que precisam de disponibilidade imediata, questão logística muito mais apropriada. Enfim, cada cliente tem uma necessidade específica. Alguns, por exemplo, precisam de uma configuração técnica altíssima numa venda de ciclo mais alongado. Então, assim, o teu vendedor tem que estar pronto para oferecer isso. E é ele quem direciona. E você sabe que hoje, por exemplo, vou perguntar para você que está nos ouvindo, você está sentindo o seu pé tocar no chão? Agora você está, porque o seu tálamo estava impedindo, porque é tanta informação que ele começa a fechar algumas portas para você estar focado no que a gente está conversando aqui. Isso é importantíssimo. Então, assim como acontece com o tálamo, quando o teu cliente desvia a atenção, porque o relógio faz plim-plim, o celular faz plim-plim, um amigo que passa atrás, uma sala de reunião com barulho, tudo isso vai tirando o foco de atenção do teu cliente naquilo que você quer apresentar. Eu tenho essa barba branca e eu marcava reunião com os meus clientes na sala que ficava mais próxima da mesa do café, da máquina de café. A gente ia lá, pegava café, sentava à mesa e conversava por uma hora e meia. As visitas comerciais eram dessa forma. Hoje as empresas não têm mais esse hábito. As empresas têm hábitos de reuniões de vendas muito rápidas, né? Uma das grandes montadoras aqui do Paraná, eu moro em Curitiba, tem reuniões agendadas com 15 minutos, para você ter uma ideia. Tem um alemão esperando ali na porta para entrar no minuto 16, já com a pranchetinha debaixo do braço quando você está ali. Então você tem que ser muito eficiente e nesse curto período você tem que sim fazer com que o teu cliente entenda e retenha as memórias com relação aos teus diferenciais competitivos, para que quando ele vai tomar a decisão, ele pelo menos reflita sobre isso. E o córtex pré-frontal é quem vai ser ativado nessa hora junto do teu sistema emocional, né? O sistema límbico. Então, tudo isso você precisa estar compondo, e eu não gosto de falar a questão muito técnica, porque isso aí você pode ler em livro, pode procurar no Google. O que importa para a gente, que é de vendas e marketing, tá, como é que eu uso isso? E é exatamente esse o meu trabalho, é trazer de uma maneira um pouco mais simples. Então, sim, 11 milhões de bits de informação, 40 bits de informação consciente, é você, vendedor, é você, comunicador, é você, marqueteiro, que tem sim que, de fato, dar direcionamento para aquilo que você quer que o teu cliente veja, perceba e retenha. Para falar de um caso de marketing especificamente.
Homens e mulheres têm os mesmos direitos, eu não falo de ismos, mas eles são diferentes. Biologicamente são diferentes. Homens têm menos cones e menos bastonetes no fundo da mácula. As mulheres têm mais, então elas enxergam mais cores. Mulheres, por exemplo, sabem o que é fúcsia? Nós homens é roxo ou é lilás? O fluxo que a gente não sabe muito bem o que é. As mulheres têm uma predileção maior por histórias, contação de histórias. Homens são mais objetivos, mulheres são mais subjetivas. Então, dependendo do cliente que você vai atender ou da cliente que você vai atender, você pode aumentar o range das histórias que você conta, melhorar as imagens, qualificar exatamente textos mais adequados. Homens, você pode ser um pouco mais objetivo, focando exatamente na informação em out, né? Esse é um fato. Você pode usar uma headline com contraste de cor bastante apropriado, poucas imagens e poucas histórias para que ele tome decisão mais rápida. O homem tem um comportamento de compra diferente porque a gente tem muito mais objetividade. E, de novo, turma, ninguém é melhor ou pior, tá? Somos diferentes e respeitando essa divergência, é um respeito com o nosso cliente, porque ele não tem tempo e a gente vai ajudá-lo a tomar a sua melhor decisão. O homem tem um comportamento de get in, get it, get out, ou seja, ele entra num ambiente de compra, ele compra o que ele precisa e ele vai embora. A mulher tem um comportamento diferente, justamente porque ela tem essa predileção por mais histórias e por mais vivências, e o homem não. Então, nesse movimento de entender o comportamento, a biologia do comportamento do consumidor, você vai gerar memórias através do alto volume de informações, especificamente olhando para os 40 bits de informação e dar sentido para aquele cliente, para observar exatamente aquele ponto, sempre chamando a atenção desse cliente numa mesa de reunião, num site, numa rede social, ou online, como a gente está aqui agora. Então, pelo que você está falando, as memórias são fundamentais para a tomada de decisão. Então, a gente, como marketing, como vendas, a gente tem que fazer com que as pessoas, nosso cliente, nosso consumidor, eles guardem os nossos produtos, nossos serviços, ou até mesmo nós mesmos, de uma maneira memorável, Sem com boas dúvida. experiências, que a gente seja referência para eles, né? Então, assim, o de Chiara seja referência em neurovendas, que a Sibeli seja referência em neuromarketing, que esse podcast seja referência em neuromarketing no Spotify, por exemplo. Que seja Sim. isso, certo? Sim, sem dúvida. E é isso mesmo, né? Você falou assim, que o Di Chiara, que a Cibele, que o João, que a Maria, que o José. Existe um negócio, uma das estratégias de negociação mais poderosas de Harvard, né? Harvard, na Law School of Harvard, eles ensinam negociação, que é a escola para advogados, eles são excelentes negociadores lá nos Estados Unidos, e a gente importa algumas coisinhas aqui para vendas, né? Que é a desvalorização reativa. As pessoas compram pessoas antes de comprar produtos e serviços que essas pessoas vendem. E só para você ter uma ideia, Sibeli, como é importante essa questão das memórias, dependendo do nível de memória que o cliente tem sobre você, não estou falando dos seus produtos e dos seus serviços, ele paga mais caro justamente para fazer negócio com você. Se ele tiver uma memória, uma associação de memória, ou seja, uma memória associativa positiva com relação à Cibele. Agora, se ele tiver uma relação de memória negativa com a Cibele, ele paga mais caro só para não fazer negócio com você, Cibele. Você acredita nisso? Então, esse é um estudo bastante importante, por isso que nós temos que ser gostáveis, disponíveis, acessíveis. Tem que ser fácil fazer negócio com a gente. Tem que ser fácil fazer negócio com a gente, porque isso melhora muito a percepção do nosso cliente, do nosso consumidor para com o nosso negócio, nossa loja, nosso time, nossa comunicação. E é exatamente isso. As memórias são fundamentais para a gente tomar decisão. O framework, ou seja, o caminho que a gente faz é muito simples. Memória, atenção, emoção e decisão. É assim que funciona o processo de tomada de decisão. Claro que tem outras áreas envolvidas, mas, de novo, se você criar memórias no seu cliente, qual é o jeito que a gente usa para criar memórias? De novo, pela neuroplasticidade, que falamos há pouco, só tem duas formas: ou por repetição, ou por impacto emocional. Eu tenho certeza que você não lembra o que você almoçou antes de ontem, mas eu tenho certeza que você lembra daquele ato terrorista que aconteceu nas Torres Gêmeas lá no World Trade Center. E você só vai lembrar do que você almoçou ontem se você está fazendo academia e come frango com batata doce todo dia, porque você precisa ganhar massa muscular e perder peso, ou seja, tem uma repetição, tem uma ritualística, ou se você foi jantar na casa da sua avó, que fez aquele macarrão maravilhoso que você adora desde criança, tem impacto emocional. Então, você tem que criar essas memórias associativas sempre positivas nos seus clientes. A disponibilidade, a proatividade, sempre estar de olho. Uma coisa que eu recomendo a todos os meus clientes, todos os meus mentorados, todas as minhas consultorias eu faço: se relacione com o seu cliente fora do ambiente de trabalho. Não aquela coisa forçada de fazer uma amizade, mas, por exemplo, se eu sei que meu cliente gosta, sei lá, de Jeep Ride, que é uma andar de Jeep no meio de trilha pelas fazendas aí. Puxa, eu vou pegar o meu Google Alerta, eu vou criar lá um alerta para mim, Jeep Ride, estado Paraná,
e tudo que tiver notícia de Jeep Hard no Paraná, ele vai me mandar um e-mail, eu vou pegar aqui, ó, dar um Ctrl+C, que é uma técnica difícil, Ctrl+C, vou no meu WhatsApp Web, Ctrl+V, e mando para o meu cliente, falo assim, cara, eu sei que você gosta de Jeep Hard, olha que legal essa matéria, olha que legal esse negócio, olha que legal essa peça, ou seja, você está se relacionando com o seu cliente, repetição, para que você, enquanto uma estratégia de se apresentar como uma solução, né, um provedor, e não só como vendedor, você começa a estabelecer um relacionamento e aí acontece que a percepção do seu cliente sobre você, ela melhora um pouquinho. Você passa de ser um vendedor empurroterapeuta, que é o nome que a gente dá para isso, e passa a ser uma pessoa que é um provedor de soluções, você está sempre muito mais próximo e isso vai gerando memórias através de repetição, essas memórias são positivas e naturalmente o teu cliente vai começar a te buscar cada vez mais. A decisão, a ação só acontece quando você tem na sua memória. Se eu falar o nome de uma peça aqui qualquer sobre você, que você pode vir um dia precisar, mas que você não conhece, você vai passar batido pelo seu filtro, você não vai tomar atenção nenhuma, não vai disparar nenhum processo emocional, portanto, você não vai decidir nada sobre ele. Não decidir alguma coisa também é uma tomada de decisão, só que não é boa para a gente que trabalha com vendas e marketing. E, professor, um aspecto que é bastante estudado na ciência comportamental são os vieses cognitivos. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que alguns desses vieses, né, porque são 184 só os catalogados, Sim, eles atuam, né, nessa questão, né, do processo comercial em si. legal. Tem algumas coisas assim que a gente usa mais em vendas, usa mais em neuropsicologia, neuroantropologia, alguma coisa em economia comportamental, mas tem um viés cognitivo que é muito importante e que eu trabalho bastante, e que eu gosto muito de falar sobre ele, que é o viés de aversão à perda, né? O ser humano tem de 3 a 5 vezes mais percepção e mais atenção com relação às perdas eminentes do que os ganhos que ele pode ter. Então, você faz um cara ou coroa, por exemplo. Se você aposta, as pessoas tendem muito mais a não apostar em função da perda iminente que ela vai ter do que do ganho, ainda que seja substancial. Então, é muito importante que você conte para o teu cliente, sempre de maneira muito ética, muito correta e muito polida, o que ele ganha com você, mais o que ele perde se ele não fizer negócio com você. Então, todas essas habilitações que você tem, eventualmente certificações, processos bem desenhados, seguros, enfim, tudo que você possa fazer com que de fato o teu cliente entenda que se não fizer negócio com você, ele vai perder, você tem que falar para o seu cliente. E aí os vendedores não falam, eu fico louco da minha cabeça. Mas como é que você não diz para as pessoas o que elas perdem por não fazer negócio com vocês? Você está precisando de treinar teu time de vendas? Olha o que a gente está falando nesses 40 minutos primários que passou aqui. Você acha que o time de vendas não precisa disso que a gente está fazendo? Não precisa disso que a gente está falando? Você não acha que isso aqui que estou falando significa que você vai aumentar suas vendas, que teu cliente, teu vendedor vai estar muito mais preparado na frente do seu cliente? Vai. Então você tem que falar comigo. Se você não falar comigo, você vai comprar palestra de palestrante que está falando para todo mundo. E se o que você sabe, todo mundo sabe, o que você sabe não vale nada. Se o que o seu vendedor está preparado para falar, o teu concorrente também está, qual é a diferença que você vai ter lá na ponta? Aqui não. Aqui a gente trabalha com coisas diferentes. Esse é o ponto. Então, quando eu me posiciono dessa forma, e eu falei aqui de propósito, porque quem está ouvindo vai ter que me ligar para me contratar para eu treinar os vendedores dele, sabe que é bom, né, João? A gente ajuda aí as pessoas a fazer um bom trabalho, certo? Então, as pessoas, exatamente. Então, essa aversão à perda que eu acabei de criar em você, falou, mas esse cara é importante, acho que eu preciso conversar com ele, meio que todo mundo ainda não sabe. Eu te falei, gente, isso aqui vai chegar no mercado de 4 a 5 anos, ainda tem um tempo para você estar atento ao que a gente está conversando aqui. Mas às vezes pode ser com relação ao seu produto, com relação ao seu serviço e, de fato, aquilo que faz sentido para o teu cliente. Não adianta nada você falar de uma perda iminente que ele pode ter com relação a não comprar de você, se aquela perda não faz o menor sentido para ele. Não faz sentido. Então, o bom relacionamento traz para você insights poderosos sobre aquilo que você vai, de fato, poder gerar para o teu cliente de valor e trazer isso para ele, mostrar isso para ele que se ele não comprar com você, ele vai perder. E é com relação a especialmente isso. Na questão da versão à perda, João, uma coisa que eu gosto muito de frisar não é só o diferencial competitivo, porque isso é uma informação. Mas o que o teu cliente ganha com esse diferencial competitivo? Então, nós precisamos tangibilizar, ou seja, fazer sentido na cabeça do nosso cliente esse diferencial competitivo sendo aplicado à realidade dele. Então, às vezes o cliente precisa dessa visibilidade de fato que ele ganha com esse seu diferencial competitivo, porque nós, às vezes, conhecemos tão profundamente o nosso negócio que achamos que as pessoas também sabem a mesma coisa, e eles não sabem, né? O óbvio precisa ser dito. Então, muitas vezes, claro, usando de novo o bom senso, você pode trazer os seus diferenciais, mas é importantíssimo você capitalizar para o teu cliente, e aí mesmo esse termo, capitalizar, ou seja, fazer valer o que ele vai ganhar de fato com isso. Esse é um viés cognitivo fundamental, eu treino muito isso com o meu time de vendas, eu treino muito isso quando eu vou dar
treinamentos de vendas para outras empresas e outras pessoas, e isso faz muito sentido. Um outro que eu gosto muito de trazer é o viés do presente, né? O ser humano não foi programado para ver muita vantagem nas coisas futuras. Então, tudo que você puder, vamos pensar que você vende, por exemplo, um consórcio. Tudo que você puder trazer para valor presente, ou seja, fazer com que o teu cliente sinta agora aquilo que eventualmente ele vai poder fazer lá no futuro, isso melhora muito. Então, puxa, eu vendo consórcio, como é que eu vou trazer um viés do presente se o cara vai ganhar lá na frente? Você fala, puxa, veja, hoje a sua realidade financeira é essa, daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, a sua realidade financeira tende a estar mais alta. Essa parcela vai começar a ter menos relevância para você no seu montante financeiro. Por que não daqui um ano, 2 anos, e não daqui 30 anos, no caso de um financiamento, para terminar de pagar suas dívidas? Você não faz um aporte financeiro e você logo agora já começa a pensar nisso e você já tem aqui. Então, começa a fazer mais sentido para as pessoas, quanto mais próximo do momento presente você fizer isso, esse é um viés importante. A Amazon faz isso e é brilhante em vários momentos. Todo mundo já deve ter tido a experiência que está aqui de ter comprado um livro na Amazon. Eu já tive algumas. Mas pode perceber, quando você compra um livro, especialmente os livros estrangeiros, que demoram mais para chegar, a Amazon disponibiliza para você 20, 30, 40 páginas daquele livro para você ir lendo online, enquanto seu livro não chega. Isso é um viés cognitivo do presente sendo trabalhado na sua melhor essência, porque eu não preciso me frustrar de esperar 20 dias, 30 dias, eventualmente um livro estrangeiro para chegar na minha casa. Eu já vou lendo, quando ele chegar, eu já estou na página 40 do livro, já ganhei um tempão. Isso melhora a percepção do meu cliente. E de que era para a gente fechar aqui, porque o papo tá bom, né? Como eu falei, valeu a espera, uma experiência incrível. Ah, você é muito Você gentil. tem, imagina, eu sou só fã. Você tem uma trilogia autoral de neurovenda. Você pode compartilhar com a gente, por favor? Posso sim. Quem estiver vendo esse podcast, que vai lá no meu Instagram, @prof de Chiara, eu vou mandar um framework para você dessa trilogia das neurovendas sem custo algum. Você vai ganhar ela. É só o dia que agora, de agora para sempre. Tá ouvindo esse podcast? Vai lá no meu Instagram e fala: Ô, de Chiara, eu vi seu podcast lá com o João e com a Cibele e eu quero aquele template lá da trilogia das neurovendas. A trilogia das neurovendas é autoral, ela vem com base em todos esses meus anos de pesquisa. Eu precisava criar alguma coisa, Sibeli, que fizesse as empresas terem um pouco mais de propriedade e deixasse de ouvir tanta bobagem que estão falando por aí, né? Tem muita bobagem. E essas pessoas, às vezes, têm tanta visibilidade que atrapalha o bom andamento das empresas. E isso me incomoda, assim, muito, porque, meu, é muito difícil fazer negócio. E se tem alguém te atrapalhando, é mais difícil ainda. Então, o que acontece? Existem 3 pressupostos básicos que são fundamentais para qualquer tipo de negócio: agilidade, autoridade e autenticidade. Se você tiver agilidade, se você tiver autenticidade, e as pessoas estão cada vez mais sedentas por pessoas autênticas, que fala a verdade mesmo. Às vezes eu não vou conseguir atender, mas eu falo, cara, eu não consigo te atender nessa demanda, ó, tem empresa tal, essa empresa pode te atender. Você não está perdendo um cliente, você está ganhando confiança do seu cliente. E como o Zig Ziglar fala, as pessoas escutam você quando gostam, mas quando elas te confiam, elas fazem negócio com você. Você está ganhando confiança. Zig Ziglar, para mim, um dos caras mais geniais. Então, veja, autenticidade, autoridade e agilidade. O que acontece? Como é que você cria autenticidade? A autenticidade, ela vem de um quociente de humanidade. Porque nós humanos é que temos que ser autênticos. E para que nós sejamos autênticos, existem 3 coisas que são obrigatórias que nós tenhamos. As pessoas precisam ver que nós temos empatia. As pessoas precisam ver que nós temos vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, não é você ficar chorando pitanga no colo do teu cliente. Mas é você falar, puxa, cara, sabe que faz sentido isso que você está me falando? Entender que aquele mundo do teu cliente pode fazer um pouco parte do teu mundo também. Então, você ser empático. E empático não é você se colocar no lugar dos outros. Isso aí não funciona. Nós somos indivisíveis, né? Do ponto de vista, até etimologicamente falando, o indivíduo vem do latim indivisível, né? Então, indivisos, indivisível. Nós temos os nossos problemas, mas você pode sim entender o teu cliente, o cenário dele, se colocar a entender a dor dele, mas não se colocar no lugar dele. Então, isso é uma empatia que a gente chama na neurociência. Existem 2, a empatia cognitiva e a relacional. Essa é a empatia cognitiva, que é do latim cognere, ou seja, você de fato conhecer quais são os problemas do seu cliente para que você possa interferir. E a questão do propósito, ou seja, o que é o propósito? O propósito é você responder o para quê. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? De fato é para ajudar? O vendedor ele é um servidor. De fato, o cara gosta de servir. A gente fica bravo às vezes com a empresa porque nós não gostamos de ver nosso cliente passando perrengue e a gente não poder ajudar. Essa é a coisa típica do vendedor. E eu adoro vendedores que de fato não vestem a camisa da empresa, mas que vestem a camisa do cliente da empresa. E muitas vezes você precisa defender a tua empresa no teu fala, o que você está pedindo não dá para fazer.
Faz parte. Então, essa autenticidade passa por isso, por você ter senso de propósito, entender os seus paraquês, não o porquê. Porque é fácil de responder agora, para que você faz o que você está fazendo? É você ser empático do ponto de vista de saber que o teu cliente precisa mais da tua ajuda sim, e especialmente você mostrar suas vulnerabilidades e entender que aqueles problemas que o teu cliente tem faz sentido para você resolver esses problemas. No ponto de vista da autoridade, aqui a gente fala de ai, meu Deus, tal dos gatilhos que eu, né? Turma, gatilho mental não existe, pelo amor de Deus, não cai nessa ladainha aí. A autoridade, ela vem de um quociente de influência. O quociente de influência é que de fato te dá autoridade. Agora, como é que você gera um quociente de influência? Existem algumas coisas. Por exemplo, como é que você vai influenciar alguém que você nos conecta? Então, a disponibilidade que a gente falou ali atrás está se apresentando agora, ou seja, você precisa estabelecer boas conexões para que você possa, de fato, ser influente para as pessoas. Meu, ninguém é influenciado por quem nos conecta. Existem fatores que me conectam mais, outros menos, mas não me conecto com aquela pessoa, não me influencia em nada. Agora, quando me conecta, sim. Então, o foco atencional, de novo, né? A atenção é importante. Eu só vou me dar atenção para aquelas pessoas com quem eu me conecto. Isso gera um pressuposto de confiança. E eu não sei se eu já disse, mas vou dizer de novo. O Zig Ziglar fala que se você gosta das pessoas, você as escuta. Mas se você tem confiança, você faz negócio com elas. Então, olha só. Confiança, atenção e conexão geram um quociente de influência para que você possa, de fato, ser uma autoridade. E a agilidade, especialmente no mundo dos negócios, ela é infalível, né? O quociente cultural. Quanto você, de fato, conhece do negócio, do mercado, do seu produto, do seu serviço, do seu cliente? Esse quociente cultural que você tem é o que permite que você tenha agilidade para fazer as suas entregas. Então, isso passa por uma questão de resiliência, ou seja, você sabe que tem horas que você tem que apertar e tem horas que você pode largar um pouquinho mais e que no final das contas tudo vai se equilibrar e você vai voltar ao seu padrão normal, né? A resiliência é uma palavra que a gente empresta da física, né? Da física de materiais, que conforme, por mais que você aperte ou solte ou puxe, estique, quando você solta, volta ao tamanho normal. O profissional comercial, o profissional de vendas, o profissional de marketing, ele tem que ter isso muito claro. Vai ter horas em que ele vai precisar, sim, extrapolar um pouquinho os seus limites profissionais, dentro de sempre da ética, mas ele vai fazer isso porque ele sabe do quociente cultural e sabe que aquele cliente precisa daquilo naquele momento. Outra coisa importante é o senso de protagonismo. Se você não tomar conta do seu cliente, não espera. Gente, vocês sabem, quem é de vendas e que está ouvindo a gente falar, pô, você batalha um ano para conseguir entrar no cliente, daí manda uma nota fiscal, você põe o cara do fiscal para falar com o cliente. É a morte do vendedor. Então, nós somos protagonistas. Todo problema que o cliente tem, quem resolve? Vendas. Você é a interface entre a tua empresa e o teu cliente. Então, eu chamo para você porque você pode ponderar um pouquinho melhor, né? Isso traz também um senso de entendimento do cliente. Então, a trilogia das neurovendas, né? Tri 3, Logos, Conhecimento, das neurovendas, ela é baseada em autenticidade, autoridade e agilidade. Você precisa ter consciente de influência, consciente de humanidade e consciente cultural. Isso tudo fundamenta uma boa gestão dos seus negócios e, sim, o vendedor tem que estar olhando para todos esses fatores e controlando todos esses fatores para ter um bom movimento comercial.